O Lorax. A esse ponto você já sabe quem ele é, e sabe que ele foi criado pelo escritor americano Dr. Seuss, que além do Lorax também criou outras histórias que são super manjadas hoje em dia. Mas hoje nós vamos focar no Lorax da Illumination, a mesma que criou os Minions e Hop, o primeiro live action deles, que foi tão ruim ao ponto de também ser o último. E o Lorax saiu logo após esses filmes, sendo o terceiro filme da Illumination, que ainda era nova no ramo de filmes e não sabia como iria continuar. Mas se hoje nós temos um filme live action e o resto animado, dá pra ver que eles decidiram, né? Mas agora nós temos um filme nos aguardando, sendo ele o Lorax. Você sabe que o filme vai ser ruim quando tem Minions nos primeiros segundos do filme. E aí tá ele, mais saturado do que nunca, o Lorax. E não, esse filme é um musical. Essa é uma das coisas que as pessoas mais Mansões e carros de impressionar. E após essa longa cantoria, nós conhecemos o protagonista da história, Ted, um menino gado, simples, chame do jeito que quiser. E sério, eu odeio gados com todas as minhas forças. E um dia eu explico por quê. Então, o gado faz mais uma gadice, que pelo diálogo que ele tem com a pessoa mais importante do mundo, essa menina, não é a primeira vez que ele joga alguma coisa de propósito no quintal dela. E então, ela apresenta para ele as trúfulas, que parando para pensar agora, dá a entender que ela descobriu sobre as árvores há pouco tempo, já que o Ted se surpreende também ao ver os desenhos na parede. Ou isso é só um erro de narrativo ou qualquer coisa assim. E após a menina falar que se casaria com qualquer um que trouxesse uma árvore para ela, a quest do Ted para fazer a gadice suprema começa. E ele pergunta para a mãe dele onde acha uma árvore, mas ela não dá a mínima para árvores. E uma dúvida, como eles sabem o que é árvore? Sério, se todas as árvores do mundo foram cortadas pelo Uma Vez Hildo, que vai aparecer daqui a pouco, bem, como eles têm registro do que é uma árvore? Ou como eles sequer moram em uma cidade assim tão bonita ou tão colorida? Era pra eles estarem vivendo num mundo, sei lá, tipo Fallout, ou sei lá, qualquer outro mundo pós-apocalíptico ou futuro distópico. E outra coisa, por que só o cabelo do Ted é diferente nessa cena? Mas enfim, após ser trollada pela avó, a mãe do Ted vai embora. E a avó do Ted explica como conseguir uma árvore. E... o Ted então vai procurar pelas árvores. E no caminho ele passa por Vent Out. Seria isso uma referência a Among Us? A porta tem o formato do Among Us! Então, os vilões do Homem-Aranha avisam o vilão do filme que o Ted deixou a cidade. Então, ele conhece o personagem principal, o Uma Vez Hildo, que, sério, não tinha como dar um nome melhorzinho, não? Ou até usar o nome em inglês, The Onslaughter. Mas, tudo bem, porque ele conta pro Ted como tudo começou. E a família, nem um pouco amigável dele, se despede, e ele parte em direção ao desconhecido. E então ele acha as trúfulas e outros animais fofinhos. E você também tem vontade de engolir esse ursinho. E após outra música, os animais ficam putos com ele. E então os cogumelos, marshmallows, voam por todo lado. E o nosso amigo gado atrapalha a história sem motivo nenhum. Mas continuando, Uma Vez Hildo então corta a primeira árvore fazer o produto dele. E sério, não tinha como ele usar um certo outro produto branco e é super fácil de achar, tipo leite de vaca. Você esperava o quê? Carne? E após uma ceninha triste onde as árvores recebem um enterro, eu vou chorar. E após isso, o Lorax se apresenta. Como se eu me importasse. E de volta à parte chata do filme, o Ted tá sonhando com o prêmio, amado. Mas agora sério mesmo, aqui essa menina não é nada mais, nada menos do que um prêmio pro personagem principal, que ocasionalmente acaba salvando o mundo inteiro por conta disso. E sério, essa cena é inútil a níveis abissais. Ela só serve para apresentar esses dois personagens um pro outro.
E após essa cena inútil que, bem, não nos interessa, nós voltamos ao Lorax e os outros animais. Enfim, e nessa cena eles tentam assassinar o Uma Vez Hildo, jogando ele na cachoeira. Enfim, e após eles verem que um ursinho estava na cama, eles tentam salvar ele e Uma Vez Hildo. E após Uma Vez Hildo descobrir, ele fica putaço com o Lorax. No dia seguinte, ele vai vender o snitch dele. E ele falha inúmeras vezes, até que um dia acidentalmente ele consegue a fama que queria e liga para a família dele e ué, por que mudou assim do nada para essa parte chata? Por quê? Sério, essa é a segunda cena inútil do filme, mas pelo menos ela mostra que o vilão fez alguma coisa para impedir o Ted, mas não adianta de nada, porque ele é super radical e dá um jeito de passar o mundo perdido. E de volta ao que interessa, nós conhecemos a família desgraçada do Uma Vez Hildo, que eu detesto, sério. Enfim, essa é provavelmente a pior família de todas. E após ele ser manipulado pela mãe dele, Uma Vez Hildo começa a cortar todas as árvores. E é aquela tão famosa música que pergunta se ele é tão ruim assim. E a resposta é óbvia. E bem, acho que muita gente já sabe disso, mas nesse filme teria uma outra música chamada Biggering, mas ela não foi usada por ser muito pesada, e ela mostrava que a culpa de tudo era do próprio Uma Vez Hildo, ao invés da família desgraçada dele. E sério, agora vamos analisar um pouco essa cena em questão. Após a música terminar, nós temos o Lorax e o Uma Vez Hildo conversando. E o Lorax explica para ele que, bem, ele não pode fazer nada e que bababá, bibibi, bababá, babubu. E sério, vamos a alguns tópicos. Primeiro, será que ele é tão burro assim? Sério, será que ele nunca pensou que se ele continuasse a cortar todas as árvores, uma hora elas iam acabar de vez? Sério, eu acho que esse personagem é só burro mesmo. E 2, ele cortou todas as árvores do mundo ou apenas dessa região? Não fica claro em nenhum ponto do filme. Mas enfim, após isso, com todas as árvores derrubadas e uau, o vilão do filme é a família desgraçada dele, bem, eles vão embora e a mãe dele fala que está decepcionada com ele. Mas a culpa não é dele que todas as árvores do mundo foram cortadas. Não é como se ele pudesse fazer as árvores crescerem de volta. E depois, numa cena que eu considero realmente triste, todos os animais vão embora junto com o Lorax para algum lugar melhor. Então, o Ted ganha a semente, e a partir daqui as coisas começam a ficar extremamente superficiais. Como o Ted chamando a menina e o vilão indo na casa dele, e logo depois uma perseguição para ele achar a semente. E, claro, no final tudo dá certo, eles plantam a semente, revelam o mundo para todo mundo, e do nada todo mundo começa a ver os problemas do mundo e tal. E o vilão sai impune pelos seus atos. E claro, no final nós temos aquela cena que todo mundo odeia, onde o Lorax volta e perdoa Uma Vez Hildo. E com isso é o fim do filme. E que porcaria, hein? Agora que nós vimos o filme e os problemas dele, eu posso finalmente falar mais a fundo sobre eles. E, primeiramente, o personagem principal ser um gado deixa esse filme ridículo. O personagem gado salva o mundo inteiro por pura gadice. E como eu disse, eu odeio gados. Esse é o pior tipo de pessoa. Esse filme ter esse tipo de personagem simplesmente faz com que qualquer crítica do filme seja ignorável, ao ponto de serem inúteis. Em comparação à versão original, esse filme só tem um nome, já que simplesmente o resto é só para encher linguiça. E outra coisa que eu odeio nesse filme é o vilão, onde, bem, ele só existe mais uma vez para encher linguiça. E bem, se esse filme não tivesse o Ted e nem a trama genérica de romance dele, talvez esse filme não fosse tão ruim assim. Mas, né, tudo que eu disse aqui já é manjado demais na internet. Todo mundo odeia esse filme.
Mas pelo menos a única coisa boa desse filme é que se ele não existisse, provavelmente ele seria esquecido e a mensagem de preservação à natureza que ele passa ficaria no passado. E bem, ao completar esse vídeo eu não posso me esquecer da propaganda do Lorax que todo mundo já sabe, todo mundo manja. E bem, se você quiser um filme melhor, que tem uma crítica melhor e é parecido, veja o Wall-E. Nesse filme, bem, nós temos um romance e nós temos personagens que salvam o mundo, mas tudo aqui é fofinho, bonitinho e legal. Em comparação ao Lorax, que bem, é só terrível. Mas enfim, como eu disse, esse filme só é bom porque hoje nós lembramos a mensagem que ele queria passar, ou no caso, que o Dr. Seuss queria passar. Bem, é como diz aquele ditado, há males que vêm para o bem. E infelizmente esse filme é um males que vem para o bem, ou algo assim. Enfim, até a próxima.